Sem esforço, torne mais fácil o que é mais importante de Greg McKeown. Capítulo 8. Simplificar. Comece do zero. Em fevereiro de 1998, Perry Hartman saiu do prédio de tijolinhos em Seattle que servia de quartel-general da Amazon para uma reunião com Jeff Bezos e Shel Kaphan, primeiro funcionário da Amazon e chefe de desenvolvimento de software. Ele caminhou cerca de um quarteirão até uma microcervejaria localizada no famoso Pike Place Market para conversar com eles durante o almoço. Bezos tinha convocado a reunião porque estava pensando muito sobre as dificuldades enfrentadas no processo de finalização da compra em seu site de comércio eletrônico, que estava crescendo rapidamente. Para fazer um pedido, os clientes tinham que passar por uma longa série de etapas, como era típico das compras online na época. Havia uma página para digitar o nome, clique. Uma página para digitar a primeira linha do endereço, clique. Cidade, CEP, bandeira de cartão de crédito, número do cartão de crédito e data de validade. Para acrescentar um endereço de cobrança, eram outros tantos passos, com várias páginas, clique, clique, clique. Endereço de entrega, mais cliques. Na época, não havia função de preenchimento automático, ou seja, a finalização da compra poderia levar vários minutos. Em certo momento do almoço, Bezos disse: "Precisamos de algo que simplifique o processo, para que o cliente feche o pedido com um mínimo de esforço." Ele deveria ser capaz de clicar numa coisa e pronto. Ao recordar a experiência, Hartman disse que as ordens eram claras, a meta era facilitar. Bezos reconhecia que quanto mais passos, mais tempo eles e os clientes tinham para mudar de ideia. Se conseguirmos fazer com que o usuário compre com um clique, será mais provável que ele efetue a compra. Na época, a ideia toda de comprar pela internet ainda era nova e bastante complicada para muitos. Navegar pelo longo processo de cliques não era nada intuitivo e muito mais trabalhoso que o processo ao qual as pessoas estavam acostumadas, ou seja, ir até o balcão e dar o cartão de crédito ao funcionário da loja. Digitar toda vez as informações de cobrança, pagamento e envio era uma barreira, um incômodo. Reduzir toda essa complexidade a um único clique seria um avanço imenso. Analisando em retrospecto, a solução de um clique parecia óbvia. Mas Hartman, um programador inteligente e entusiasmado, passará até então 2 a 3 meses agilizando e simplificando cada passo do processo de compra e nem por um momento pensara na possibilidade de compra com um só clique. Ninguém estava fazendo isso, explicou ele. Jeff disse para fazer. Então fizemos. A Amazon conseguiu a patente do processo de um clique, que durou quase 20 anos, e isso lhe deu uma vantagem imensa sobre os concorrentes online. É impossível isolar o valor exato dessa única inovação, mas claramente foi enorme. Os passos mais simples são aqueles que você não dá. É surpreendente saber que Hartman passou meses tentando simplificar cada passo do processo de compra, mas não pensou em remover passos para tornar o processo em si mais simples. Há uma enorme diferença entre os dois. Por mais simples que o passo seja, mais fácil ainda é não dar nenhum passo. Quando meu filho tinha 12 anos, estabeleceu como meta se tornar um Eagle Scout, o grau mais alto dos escoteiros americanos, antes dos 14 anos. Era uma meta ambiciosa segundo qualquer padrão, mas a atacamos juntos, produzindo ótimas lembranças pelo caminho. Pouco antes dos 14 anos, ele começou seu projeto final Eagle, em que trabalhou com uma equipe de 40 pessoas para reconstruir 55 metros de cerca destruídos nos incêndios da Califórnia no ano anterior. Agora, só faltava escrever um relatório sobre o projeto. Não parecia muita coisa, mas, depois de quase 2 anos de trabalho ininterrupto com os escoteiros, esse único projeto se expandiu tanto em nossa mente que ficou mais fácil adiá-lo. Havíamos começado cedo a produzir o relatório. Na verdade, quando perdemos o ímpeto já tínhamos metade pronta. Mas às vezes a segunda metade de um projeto parece muito mais assustadora que a primeira. Não conseguíamos parar de pensar em todo tipo de extras que tornariam o relatório ainda melhor, um ensaio de abertura cheio de detalhes vivos e precisos, dezenas de fotos, gráficos profissionais. Não ajudava a termos visto projetos extravagantes a que outros escoteiros dedicaram centenas de horas, ou, na maioria dos casos, a que seus pais tinham dedicado centenas de horas, o que elevava ainda mais o nível do esforço que achávamos ser necessário aplicar para terminar.
Assim, o relatório empacou. Sempre que pensávamos em retomá-lo, nos sentíamos oprimidos pela tarefa. Os dias começaram a passar sem que fizéssemos nenhum progresso. Depois de uns 15 dias assim, comecei, por acaso, a pesquisar sobre a simplificação de processos em organizações complexas. De repente, entendi tudo, estávamos tornando esse processo muito mais complicado do que o necessário. Por acrescentar tantas etapas, mesmo que só mentalmente, tinha ficado difícil dar um só passo que fosse. Assim, recuamos e nos perguntamos, quais são os passos mínimos necessários para finalizar isso? Não precisávamos criar uma pasta especial de madeira para guardar o relatório. Não tínhamos que incluir todas as fotos que tiramos. Não era necessário escrever parágrafos para descrever cada foto nem elaborar uma capa sofisticada para o relatório. O ensaio de abertura não precisava ser uma obra-prima. Assim, nossa lista ficou reduzida a passos verdadeiramente essenciais: selecionar 20 citações, diagramar a capa, escrever um ensaio de 3 páginas respondendo apenas às perguntas feitas, imprimir, levar até a sede dos escoteiros e entregar. Pronto. Aquele projeto importante para o meu filho passou de empacado a finalizado numa fração do tempo porque delineamos e depois concluímos o número mínimo de passos. Ele se tornou um Eagle Scout uma semana antes de completar 14 anos. É claro que esse conceito não se restringe a projetos de escoteiros. De modo geral, a única pergunta que pode lhe poupar incontáveis dores de cabeça e fazer você avançar em projetos prioritários que parecem dificílimos ou complexos é a seguinte: quais são os passos mínimos necessários para finalizar o projeto? Para deixar claro, identificar o número mínimo de etapas não é uma gambiarra e nem implica produzir algo de que você não vai se orgulhar. Passos desnecessários são exatamente isso, desnecessários. Eliminá-los permite que você canalize toda a sua energia para finalizar o projeto importante. Em praticamente todas as esferas, concluir é infinitamente melhor do que acrescentar etapas supérfluas que não acrescentam valor. Para ter sucesso em alguma coisa, é preciso concluí-la. Nem tudo precisa de um esforço a mais. Meu melhor amigo de infância sempre estudava menos tempo do que eu, mas tirava notas melhores. Seu segredo: quando a professora lhe pedia alguma coisa, ele fazia o que era solicitado e nada mais. Só isso. Eu, por outro lado, ia a fundo, lia além do que era solicitado, pesquisava mais do que o necessário. Eu me ocupava tanto com o desnecessário que não fazia o básico. Fazer um esforço a mais de um jeito essencial é uma coisa, o cirurgião que dá aquele passo extra para impedir infecções no lugar de uma incisão, por exemplo. Mas acrescentar ornamentos desnecessários e superficiais é outra bem diferente. Eis uma regra que considero útil: alguém pedir que você faça X não é razão suficiente para fazer Y. Por exemplo, se lhe pedem para fazer uma apresentação, isso não é razão suficiente para criar slides com vídeos, gráficos elaborados e mais páginas de dados. Quantas vezes você foi forçado a assistir a apresentações com slides em excesso? Ou palavras em excesso em cada slide? Ou tudo em excesso? É realmente essa experiência que você quer criar para os outros? Um momento crucial da virada lendária da IBM revela uma abordagem melhor. Louis V. Gerstner era novo no cargo de CEO e convidará Nick Donofrio, um de seus líderes executivos, para discursar numa reunião geral. Gerstner recorda, na época, o formato padrão de todas as reuniões importantes da IBM era uma apresentação com retroprojetores e gráficos em transparências. Nick estava na segunda transparência quando fui até a mesa e, com o máximo de educação possível diante da equipe dele, desliguei o projetor. Depois de um longo momento de silêncio constrangedor, eu disse simplesmente: vamos apenas falar sobre os negócios. Ir direto ao que interessa deveria ser a meta de todas as apresentações. Assim, na próxima vez que você tiver que escrever um relatório, dar uma palestra ou realizar uma apresentação de vendas, resista à tentação de fazer acréscimos desnecessários. Eles são uma distração não só para você como também para o seu público. É por isso que, quando faço apresentações, uso somente 6 slides, com menos de 10 palavras no total. Raramente é necessário fazer um esforço além do que é essencial. E fazer o esforço mínimo é melhor do que não chegar a lugar nenhum. Comece do zero.
Quando a equipe com os melhores designers de produto da Apple se reuniu com Steve Jobs para apresentar o projeto que acabou se tornando o iDVD, um aplicativo hoje extinto que permitia aos usuários gravar arquivos de música, filmes e fotos digitais armazenados no computador num DVD físico, eles esperavam que o chefe fosse ficar impressionado. O design era limpo e bonito e, embora contasse com várias características e funções, eles se orgulhavam de terem simplificado a versão original do produto, cujo manual do usuário tinha 1000 páginas. No entanto, como a equipe logo descobriu, Jobs tinha outra coisa em mente. Ele foi até o quadro branco e desenhou um retângulo. Então disse: aqui está o novo aplicativo. Tem uma janela. Você arrasta o vídeo para a janela. Depois, clica no botão que diz gravar. É isso. É isso que vamos fazer. Mike Evangelisti, um dos designers presentes à reunião, ficou embasbacado. Ele disse: ainda tenho os slides que preparei para aquela reunião, e são ridículos em sua complexidade. Só mais tarde ele conseguiu ver claramente que todas aquelas outras coisas só estavam atrapalhando. Evangelisti me contou que a maior descoberta foi que ele e sua equipe estavam olhando o processo do jeito errado. Tinham começado com um produto complicadíssimo e tentado simplificá-lo. Mas Jobs o abordou pelo ângulo oposto. Começou do zero e tentou imaginar o número mínimo de passos necessários para chegar ao resultado desejado. Ficamos tão acostumados com a complexidade de todos os processos da vida que raramente paramos para questioná-la. Por exemplo, enquanto escrevia este livro, lancei um podcast. A princípio, as instruções que eu deveria enviar a cada convidado que participasse do podcast comigo tinham 15 passos. 1. Faça logins em castro.com com as seguintes credenciais. 2. Usuário, XYZ. 3. Senha, ABC. 4. Clique no link do e-mail do Zencastr que você vai receber pouco antes da entrevista. 5. Para assegurar a melhor qualidade de áudio, quando o Chrome perguntar, autorize as notificações do Zencastr. 6. Marque o Zencastr. Clique no ícone de estrela no lado direito da barra de endereços do Chrome, como seguro para o passo 3. 7. Veja se o status do microfone no Health Check é aprovado. 8. Se não for, clique na aba no centro inferior do retângulo da barra de som com o seu nome para ver qual é o problema. Clique no link e resolva. 9. Confirme que consegue me ouvir e que podemos falar um com o outro via Zencastr. 10. Clique no link do Zoom que lhe mandarei por e-mail, também deve estar no convite do calendário. 11. Assim que entrar no vídeo do Zoom, imediatamente deixe o microfone mudo. 12. Ative a câmera. 13. Quando eu iniciar a gravação no Zencastr e no Zoom, confirme que você vê o ícone de gravação nos dois e faça comigo o teste das palmas. 14. Agora poderemos começar. 15. Quando terminar, faça logout do Zencastr antes de fechar a janela. Isso era coisa demais até para eu ler, quanto mais para os convidados seguirem e executarem. Então comecei do zero. Perguntei a mim mesmo, qual é o número mínimo de passos que alguém deveria dar para conversar comigo via Zencastr? Assim que encontrei a resposta, reduzi o processo a isto. 1. Clique no link do e-mail do Zencastr que você vai receber pouco antes da entrevista. 2. Eu vou iniciar e finalizar a gravação, você só vai precisar falar. E só. Apenas 2 passos simples. Se existem processos na sua vida que parecem envolver um número excessivo de passos, experimente começar do zero. Então veja se consegue encontrar um caminho até o mesmo resultado só que com menos passos. Maximize os passos não dados. Em fevereiro de 2001, 17 desenvolvedores influentes se reuniram no Lodge at Salbird, uma estação de esqui no estado de Utah, para relaxar, bater papo, comer, esquiar e discutir diversos aspectos do desenvolvimento de softwares. Suas conversas naquele fim de semana resultaram em um documento, hoje muito lido, chamado O Manifesto pelo Desenvolvimento Ágil de Softwares. Nele, o grupo codificou um conjunto de princípios para desenvolver softwares melhores com a remoção de obstáculos e a criação de uma experiência sem esforço para o usuário. Um dos 12 princípios do Manifesto Ágil afirma: a simplicidade, arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito, é essencial.
Com isso eles queriam dizer que o objetivo deve ser criar valor para o cliente, se for possível fazer isso usando menos código e menos recursos, é exatamente assim que deve ser. Embora esse princípio se refira ao processo de desenvolvimento de softwares, podemos adaptá-lo a qualquer processo cotidiano, dizendo: a simplicidade, arte de maximizar os passos que não precisaram ser dados, é essencial. Em outras palavras, seja qual for o nosso objetivo supremo, devemos nos concentrar somente nos passos que acrescentam valor. Todos os passos não essenciais vêm com custo de oportunidade, e a cada passo não essencial removido ganhamos mais tempo, energia e recursos cognitivos para aplicar no que é essencial. Talvez você se surpreenda com o número de metas aparentemente complexas que se pode alcançar e com a quantidade de tarefas aparentemente complexas que se consegue concluir em poucos passos. Como observa o jornalista esportivo Andy Benoit, a maioria dos gênios não próspera por desconstruir complexidades intricadas, mas por aproveitar simplicidades despercebidas.